Misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Deus é maravilhoso, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus ao nosso coração. Eu estava com as 2 ou 3 mensagens na agulha aqui, pastor. Falei, Jesus, e agora, né? Para quem prega sabe do que eu estou falando. Quando você não vai pregar, você tem uma dezenas de sermões na cabeça. Aí quando você vai pregar, parece que os sermões desaparecem, né? Mas eu aprendi que isso significa dependência, né? Porque quando você se acha demais, né? Aí o Senhor seca a fonte e fala, agora vai me buscar para que eu te revele a palavra, né? Aí eu conversando com a minha esposa, falei, meu amor, eu não sei o que pregar. Ela falou, deixa o sermão que Deus vai confirmar no culto. E Deus foi direcionando a palavra, eu tenho certeza que é para o nosso coração, amém, irmãos? Eu quero trazer aqui um abraço do pastor Oswaldo, do coração do pastor Saulo, obrigado pastor, pastora Sandra, um abraço da igreja sede para o coração dessa amada igreja. Que Deus continue abençoando vocês, prosperando ainda mais, levantando homens e mulheres, que eu vou dizer, pastor Saulo, como diz o pastor Oswaldo, pé de boi, né? Toda igreja tem aquela turma que nós chamamos lá na sede de pé de boi, né? E todo lugar tem esse, né? As colunas, aquelas pessoas que não abandonam a obra, sabe por quê? Tem uma convicção no coração, sabe quem o chamou, sabe o que estão fazendo aqui, sabe para onde vão. Aí eles não abandonam, falam, não, tem uns que soltam a capa, não, esse negócio não é para mim, né? Mas aqueles pés de boi, eles permanecem firmes com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? A nossa jornada não acaba aqui. Nós estamos apenas caminhando rumo à nossa terra prometida, amém? Nós temos um céu nos aguardando, aleluia. Nós temos um céu nos aguardando. Irmão, eu queria morar lá no Alphaville, irmão. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Já pensou? Lá não tem buraco, não tem essas buraqueiras que a gente tem na Várzea Grande, não. As ruas são pavimentadas de ouro, lá você vai pisar no ouro. Então acalma seu coração, persevere, continue nessa busca a Deus, que Deus ele vai honrar e vai abençoar ainda mais a sua vida. Eu quero pedir para você se colocar de pé, para que nós possamos fazer a leitura do texto. Mateus, capítulo de número 6, apenas um verso. É um verso muito conhecido, você tem ele decorado, mas eu quero ler com os irmãos. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Pai, fala conosco mais uma vez. A tua palavra, Senhor, é ela que nos conforta, é ela que nos direciona, é ela que é a luz que nós precisamos, Pai. Ai deste mundo, Senhor, sem a tua palavra, sem a ação do teu Espírito Santo em nosso coração. E neste momento nós pedimos a ti, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Aquilo que eu, meu Deus, como homem não consegui expressar, que o Senhor, meu Deus, o Senhor consiga falar ao coração deste homem e desta mulher que está me ouvindo, Senhor. Mas que tudo o que fizermos aqui, como já foi dito no início deste culto, Senhor, seja para a tua glória, seja para louvor do teu nome, Senhor. Que todos nós diminuamos e que o Senhor possa ser glorificado e exaltado no nosso meio. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos fazer uma exposição da palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero que você entenda comigo que é natural quando nós nos entendemos por gente, né? Vou dizer assim, nós nos preocupamos com as coisas. O pastor Saulo estava falando sobre pessoas que estão até mesmo deprimidas ou depressivas por causa de diversas situações. E é natural quando eu e você começamos a nos entender por gente, nós nos preocupamos com as coisas.
Quando você é criança, você não se preocupa com muita coisa, não é verdade? A barriguinha está doendo, você sabe que naquele momento vai ter uma comida para você comer. Não sabe quem que vai trazer, como que vai estar pronta, mas alguém vai providenciar isso para você. Então você não se preocupa com muita coisa. Mas quando você começa a crescer, a fase da adolescência, você começa a se preocupar com as coisas. Eu tive 2, 3 adolescentes lá em casa, e eu sei até mesmo as preocupações que eles tinham para vestir a roupa do uniforme para ir para a escola. A roupa tinha que combinar com a camisa da escola, o calçado, o cinto, tudo tinha um motivo de combinação. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Os adultos se preocupam com os boletos no início do mês, a fatura do cartão quando chega, meu Deus, como eu vou pagar? Será que eu vou usar o cheque especial ou não vou usar o cheque especial? Nós nos acometemos de muitas preocupações. Quem sabe você, antes de vir para esse culto, estava preocupado. Qual é a roupa que eu vou usar? Essa camisa ou essa calça eu fui no culto passado, qual roupa eu vou usar? São preocupações, irmãos, que é natural, é inerente do ser humano. Isso acomete todos nós. Porém, a nossa sociedade, a humanidade está sofrendo com esse excesso de preocupação. As pessoas, sabe, essas preocupações têm feito com que a nossa humanidade, a nossa sociedade tenha entrado em crises emocionais, crises sociais, pessoas que estão vivendo uma grande crise de ansiedade. E muitas dessas ansiedades têm gerado até mesmo crises profundas de depressão. Quantos não são os nossos irmãos em Cristo ou fora da igreja também, que não estão hoje com depressão porque começaram com uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade. O que nós, cristãos, falo agora para a igreja como um todo, e para você também que está me ouvindo, seja aqui ou seja pela internet, o que eu e você como cristão podemos fazer para não cairmos nesse jogo que tem vindo como um avalanche nos últimos dias? Esse mundo capitalista, esse mundo globalizado, esse mundo, sabe, e as pessoas não têm tido um equilíbrio emocional para lidar com isso. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Priorize o reino de Deus, aleluia. O tema da minha mensagem nesta noite para você é: priorize o reino de Deus. Criação de filhos. Qual a profissão eu vou escolher? Preocupações da meia-idade. Como eu vou me aposentar? Como terminar bem? São preocupações que têm nos levado a uma crise emocional muito grande. Nós não podemos viver como a própria palavra diz, que são os pagãos que vivem desta forma. Eu e você, como igreja do Senhor, somos um povo diferenciado. Nós não podemos viver com ansiedade, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, que são os pagãos que vivem desta forma. Você já viu uma geração que está preocupada com o amanhã, tendo o que comer hoje? Pessoas que têm a mesa farta hoje, mas estão se preocupados com o que vão comer amanhã. É a nossa geração. É a nossa geração. Eu comprei um iPhone hoje, mas amanhã vão lançar um outro iPhone. Eu preciso vender o meu hoje para comprar o de amanhã. Pessoas que estão preocupadas, e Jesus diz que são os pagãos que vivem desta forma. E muitas pessoas dentro da igreja, irmão, têm sofrido essa crise de ansiedade, porque ou não têm lido a Bíblia, ou têm lido a Bíblia e não estão acreditando no que lê. Das duas, uma. Nós somos uma geração que não lemos as Escrituras, ou nós lemos as Escrituras e não cremos no que está escrito, aleluia, porque Ele diz que de maneira nenhuma Ele vai nos deixar, Ele vai nos abandonar. Ele diz que estará conosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos. Priorize o reino de Deus. Mas pregador, como eu posso fazer isso? Vamos aqui entender. O sermão, o tão famoso Sermão da Montanha.
Cristo começa a ensinar os seus discípulos muitas lições. Quando você pega o capítulo 5 e capítulo 6, você vê Jesus Cristo ensinando, dando lições aos seus discípulos, e essas lições são importantes para mim e para você como igreja, porque nós somos seguidores desse Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Nesse famoso sermão, Jesus ele orienta os seus discípulos. Só que antes de encerrar o seu sermão, ele fala sobre algo prioritário para aqueles crentes e para mim e para você hoje. Algo sobre a prioridade. Priorizar o reino de Deus. Qual é a prioridade do reino de Deus na sua vida? Olha só qual que era a prioridade do rei Davi. Salmo de número 63. Verso 1 ao 3. A prioridade do rei Davi, Salmo de número 63, leia comigo. Salmo de número 63, verso 1 ao 3. Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, aleluia, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Olha o que diz o verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, aleluia. Os meus lábios te louvam, louvado seja Deus. A prioridade do rei Davi, a alma do rei Davi tinha sede de Deus. A prioridade de Davi era o Senhor, Deus de Israel. O contexto, ele fala de um assunto. Mas, irmão, uma pergunta para você aqui nesta noite: qual tem sido a sua prioridade quando você acorda? Você prioriza, você tem essa mesma sede, esse mesmo desejo que Davi tinha pela presença de Deus, quando você levanta de manhã cedo? Você tem pelo menos um momento de adoração, você tem pelo menos um momento de busca a Deus, uma pequena reflexão da palavra, um momento de agradecer a Deus pela noite que Ele te deu, e um momento de consagrar o dia que você está recebendo? Ou você já corre direto para o seu celular? Não, irmão, a minha prioridade é atualizar as mensagens que eu recebi ontem. Não, irmão, você não entende, a minha vida é muito corrida. Priorize o reino de Deus, aleluia. Priorize o reino de Deus. Davi disse no verso 3 que a graça dele, a graça de Deus é melhor do que a vida. Irmão, que Deus possa levantar ainda na nossa geração homens e mulheres que sejam famintos, apaixonados, sedentos por Deus, como era o rei Davi, aleluia. Quando voltamos para o texto, Jesus ele ensina que a vida, ela é muito mais importante do que o alimento. Você começa a entender em Mateus capítulo 6, Jesus expondo para os seus discípulos e ensinando que a vida, ela era muito mais importante do que o alimento, e o corpo muito mais importante do que as vestes. Jesus ensina para os seus discípulos que as coisas, os bens, a riqueza são muito inferior àquilo que de repente Deus colocou no nosso coração. Um desejo pelo céu. Jesus está dizendo que a vida é muito mais do que correr atrás do pão, do que correr atrás de riquezas. Irmão, eu não estou entendendo. Então você está ensinando que eu não deva correr atrás de ter uma vida melhor? Não, você deve. Você deve buscar ter uma vida melhor. Você deve ser o funcionário que chega primeiro na empresa onde você trabalha. Você deve ser o funcionário que sai por último do lugar de trabalho. Se você quiser um crescimento profissional, você precisa se dedicar ao máximo, mas que o seu coração não esteja nisso. Que o seu coração não esteja nisso. Olha o que Jesus diz no capítulo 6, no verso 19 e 20. Capítulo 6 de Mateus, verso 19 e 20, Jesus está começando a finalizar o seu sermão. Ele diz:
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aí no versículo 21 ele fecha: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluia. Priorize o reino de Deus. A chave é você priorizar o reino de Deus na sua vida. Quando nós chegamos no versículo 25 em diante, Jesus fala a causa de muitos dos nossos sofrimentos. Por que nós andamos deprimidos? Por que muitos de nós temos até mesmo enfermidades físicas provocadas por causa da ansiedade, por causa dessas preocupações da vida? Jesus fala a causa por que sofremos, porque estamos preocupados demais pelo que vamos comer e pelo que vamos vestir, e deixamos de confiar no nosso Deus. Deixamos de confiar no nosso Deus e empregamos toda a nossa força e dedicação naquilo que é perecível, naquilo que é material, naquilo que um dia vai se acabar, e empregamos todos os nossos esforços para suprir muitas vezes aquilo que temos. Não estamos muitas vezes satisfeitos com aquilo que já temos. Nós queremos muito mais. Nós queremos nos abarrotar de coisas. Nós queremos nos abarrotar de marcas. Mas Deus tem suprido toda a nossa necessidade. Deus tem cuidado de nós. Se você se alimentou hoje, se você tem uma roupa para vestir, se você tem alguma coisa para andar, irmão, Deus tem sido bom para com a sua vida. Aleluia. Acalme o seu coração. No verso 31 e no verso 32, ele diz: porquanto não vos inquietais, correndo de um lado para o outro, ansioso, querendo, buscando, não, eu preciso. Não, irmão, quem sabe você nem precisa, você quer, é diferente do que você está precisando. Mas ele diz: não andeis ansiosos. No verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Olha que maravilhoso. Ele diz: pois o vosso Pai, o Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Aleluia. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado de você. Priorize o reino de Deus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz em Lucas capítulo de número 21. Abra comigo. O motivo pelo qual estamos sofrendo, quem sabe, as mazelas deste mundo. Lucas capítulo de número 21, verso de número 34. Olha o que Cristo ensina aos seus discípulos. Verso 34 de Lucas 21. Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, preste atenção no texto, fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Estamos enchendo o nosso coração muitas vezes, irmãos, de coisas fúteis e inúteis, e deixando de priorizar aquilo que é eterno. Nós estamos enchendo o nosso coração muitas vezes naquilo que é perecível, e deixando de priorizar aquilo que é importante para a nossa vida. Priorize o reino de Deus. O pastor estava contando um testemunho aqui. Sabe por quê? Priorizou o reino. Priorizou o reino. Como assim, irmão? Não estou entendendo. Irmão, quando você prioriza o reino, Deus cuida das suas coisas. Deus, Ele te honra. Porque as pessoas querem colher agora aquilo que nunca plantaram, nunca priorizaram nada do reino de Deus, mas querem colher as benesses. Você já viu a pessoa que passa a semana inteira nos BBBs da vida e chega na igreja e quer colher os milagres? Como assim, criatura?
Você precisa priorizar o reino. Priorize uma vida de oração, priorize uma vida devocional de leitura, um estudo sistemático das Sagradas Escrituras, mas priorize uma vida espiritual. Sabe para quê? Porque quando você for passar o seu cartãozinho ali, você tem um limite para sacar. Tem muitas pessoas que querem colher aquilo que não plantaram. Priorize o reino de Deus. É isso que o Senhor está nos ensinando, enchendo nosso coração de coisas. Ei, Satanás hoje, ele não desvia as pessoas para fora da igreja. A maior estratégia de Satanás hoje é desviar as pessoas dentro da própria igreja, enchendo ela de coisas para que ela perca o foco. E o autor aos Hebreus, ele diz, olha, não perca o foco, mantenha o seu olhar sempre nele, em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Priorize o reino de Deus. Mas o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmão? Fora essa analogia que eu já fiz, você precisa priorizar o reino de Deus na sua vida, buscando a Deus em primeiro lugar em tudo, priorizando em tudo, num devocional diário, numa vida sistemática, ali buscando a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a essa essência que nesta geração atual se perdeu. Nós não podemos passar o bastão para a próxima geração de crentes nominais. Nós precisamos mostrar para essa geração que nós ganhamos tempo quando estamos na presença do nosso Deus. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Quando você olha todo o contexto, Jesus está falando das nossas preocupações quanto comer, vestir, se alimentar. É isso que ele está falando. Olha o que Jó, capítulo de número 42, ele diz. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Jó, capítulo de número 42, verso de número 2. Glória a Deus. Jó 42, verso 2. Diz assim o texto. Jó, todo mundo conhece a história do nosso irmão Jó. Sofreu o que sofreu, todas as percas que teve. E chega na fase final agora do seu livro, ele escreve assim, ele diz assim, Jó capítulo 2, verso 2, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, aleluia, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados, oh aleluia. Irmão, buscar a Deus em primeiro lugar é saber que Ele sempre, em toda e qualquer circunstância, Ele tem um plano para a sua vida. É saber que na abundância ou na escassez Ele tem cuidado de você. É saber que na vida ou na morte Ele tem um plano para a sua história. Irmão, leia o livro, leia a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, e quando você vai chegar no Apocalipse, você vai ver que sua vida, tudo vai terminar bem, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um plano. Buscar a Deus em primeiro lugar é depositar toda a sua esperança, a sua confiança nele e saber que Ele tem um plano sobre tudo que acontece conosco. Deus tem um plano. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, Romanos capítulo de número 8, verso de número 35. Romanos capítulo de número 8, verso de número 35. O apóstolo Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Aí aqui ele fala sobre aquilo que nós estamos comentando: ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmão?
que mesmo se você estiver vestido, ou se você estiver nu, nada pode separar você do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo, seja com roupa, seja nu, seja com abundância, seja com escassez, é saber que Ele tem um plano e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acalma seu coração. Acalma seu coração. Estamos plantando demais para essa terra, estamos plantando pouco para a eternidade. Estamos investindo muito nessa terra, mas estamos investindo pouco na eternidade. Priorize o reino de Deus. Deus, Ele nos dá. O apóstolo Paulo está querendo dizer, Deus, Ele nos dá. Sabe por quê? Pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Para quê? Para que a vontade dele seja estabelecida na sua vida. Deus nos dá tudo pela sua vontade, para nos mostrar que Ele é muito mais valioso do que os bens perecíveis que nós corremos atrás. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é muito mais precioso, Ele é muito mais valioso do que tudo aquilo que o nosso coração se preocupa. É isso que Ele está dizendo, seja na abundância, seja a espada, nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, porque a minha fonte não é as coisas, a minha fonte é o Senhor, nosso Deus, aleluia. Se algo nos falta, é para que nós nos acheguemos ainda mais à presença dEle. Se Ele nos dá em abundância, é para que nós reconheçamos que tudo vem dEle, aleluia. Se eu estou em falta, é porque eu preciso buscar ainda mais a sua presença e a intimidade, porque Ele é maior que tudo. Priorize o reino de Deus. Eu quero finalizar. Filipenses capítulo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estavam em Filipe. Filipenses, capítulo de número 4. Nós decoramos muito esse versículo que eu vou ler agora, porém, nós precisamos entender todo o contexto. Filipenses capítulo 4, verso de número 10. O apóstolo Paulo continua dizendo aos irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto, irmão, esse versículo você precisa decorar esse versículo. É esse nível de maturidade que nós precisamos alcançar. Ele disse, eu digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aleluia. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Sabe por quê? Porque tudo posso, aleluia, naquele que me fortalece, aleluia. O Senhor Jesus, Ele precisa ser a sua fonte, Ele precisa ser a sua prioridade, porque enquanto Cristo não for a sua prioridade, a sua vida vai ser vazia, você sempre vai estar em busca de satisfação, e Cristo é tudo no coração quando nós encontramos a Cristo. Eu quero encerrar agora, lendo Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. É uma canção até que nós cantamos, virou uma letra de uma canção. Abacuque, capítulo de número 3. A partir do verso 17. Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver um profeta angustiado. Você vai ver um profeta deprimido, um profeta que estava com a sua alma em angústia. Aí quando você começa a ler o contexto de Abacuque, você vai ver uma experiência que ele tem com Deus sobrenaturalmente, quando ele se coloca numa torre de vigia e começa a buscar uma resposta de Deus, que é a fonte de todas as coisas. Até então aquele homem que estava sedento, que estava vazio, que estava desesperado, agora a partir daquele encontro que ele tem com Deus, de uma resposta que ele tem com Deus, ele encerra o seu livro como que de uma forma poética.
E no versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, aleluia, exulto no Deus da minha salvação, aleluia. Priorize o reino de Deus, irmão. Que Jesus possa ser a sua fonte de satisfação, que Jesus possa ser a sua alegria, que o Senhor possa ser a exultação da sua alma, porque quando você tiver Cristo, você terá tudo na sua vida. Aleluia. E aí então Cristo diz, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Por que Deus fará isso por mim, meu irmão? Irmão, não tem uma outra explicação a não ser o amor de Deus, a graça de Deus, aquele amor que fez com que Deus enviasse o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz pelos nossos pecados. É esse mesmo amor, esse amor que nos envolve, esse amor que nos cobre, é simplesmente esse amor de Deus. Ele não vai deixar que nada te falte, Ele vai suprir as suas necessidades. Mas e quando Ele não suprir, se achegue mais perto dEle, tenha uma experiência mais próxima dEle, acompanhe mais de perto, mas não abandone a presença dEle. Irmão, perca tudo neste mundo, mas não perca Cristo na sua vida, irmão, porque perder tudo neste mundo, mas ter Cristo, é ganhar tudo na vida eterna. Mas não adianta você, como diz a Bíblia Sagrada, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar tudo nesse mundo, mas não ter Cristo, é não ter nada. Priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Eu queria que você aceitasse essa palavra no seu coração como que um desafio na sua alma. Irmão, eu tenho sido desafiado por Deus a deixar um legado para a minha geração de pessoas que priorizam o reino. Sabe por que tem muito crente que teme a morte? Porque não lê as Escrituras, ou porque não crê naquilo que lê. Porque a Bíblia diz que Jesus já venceu a morte por nós. Ei, a morte para o crente é apenas a passagem para o céu, a passagem para a vida eterna. Nós não temos segurança muitas vezes daquilo que nós lemos. E eu não posso deixar um legado para a próxima geração de que a nossa vida é só aqui, não. Eu preciso priorizar o reino dos céus para que a próxima geração também entenda que nós estamos aqui apenas de passagem. Ei, tira o seu coração deste mundo. Este mundo vai virar pó. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Se o seu coração estiver nesse mundo, a Bíblia diz que esse mundo será condenado. Se o seu coração estiver nele, você provavelmente será condenado. Coloque o seu coração no céu. Coloque o seu coração em Cristo. Confia em Cristo. Irmão, mas você não sabe a perca que eu tive, irmão. Todos nós tivemos perca nesse período de 2 anos. Estamos tendo percas ainda. Sabe, muitas coisas ruins estão acontecendo, mas as minhas emoções não podem estar oscilando pelas circunstâncias, porque eu tenho que confiar na palavra dEle. E Ele disse: de maneira nenhuma te deixarei, eu jamais te abandonarei, e eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai passar, eu estarei com você ali. Eu preciso confiar na palavra dEle. Eu preciso confiar em sua palavra. Confie, irmão, e priorize o reino de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Priorize o reino dos céus.